Com a permissão dele eu falo. E eu pedi que ela fosse até em outra parte comigo, que eu precisava, o que eu tinha para falar para ela era a sós. E ali eu passei um recado. E o Senhor disse para mim assim: filha, eu estou entregando nas tuas mãos. Eu estou te entregando. Ela vai nascer. Ela ainda vai nascer. Então, quando Deus fala assim com você, então é algo que o Senhor está projetando, é algo que o Senhor vai curar, é algo que o Senhor vai libertar, é algo que o Senhor vai fazer, é algo que você tem que orar, perguntar: Senhor, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer comigo? Pela experiência de vida que eu já tenho, eu tenho uma filha que eu já contei para vocês, a Simone, que o Senhor falou para mim que quando ela chegasse, como se ela tivesse nascido do meu ventre, das minhas entranhas. Eu entendi. Essa Deus falou assim, que eu ainda iria ser gerada. Ela iria ser gerada ainda. Então, significa que naquele 20 de setembro, o Senhor vai e coloca no meu ventre. Eu conheço. E eu creio que ali o Espírito Santo fala: está aí. A semente foi colocada. Porque é assim que Deus faz. Talvez você vai ficar assim em êxtase quando você ouvir esse testemunho total. Mas para aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm tempo de ouvir a Deus, aqueles que têm tempo de orar, de jejuar, de perguntar: eis-me aqui, meu Senhor, o que o Senhor quer comigo? Eu tenho tido esse tempo. E dali eu comecei a cuidar. Então todos os sábados, quando ela voltava do trabalho, ela ia em casa, dava assistência, ela vinha estar comigo. Fomos cuidando. Quando ela está com 6 meses, que eu estou gestante, o modo de falar, que o Senhor me apresenta, que o Senhor vai me mostrando, Ele vai falando assim, Ele vai me mostrando. O Senhor fala assim para mim: agora, filha, chegou o momento maior, o momento da libertação. Ela precisa ser liberta, e ela vai passar por algo a qual ela vai sofrer e tu também vai sofrer. E eu cheguei para o esposo dela e disse para ele, contei para ele, né? Ela orava, ela cantava, tudo. O Senhor disse que pessoas dele via ela, que tinha aquele demônio, mas se acovardou, não teve coragem, participava do círculo de oração. As pessoas via, fingia que não via. E uma das raivas de Satanás, porque no primeiro momento que eu botei os olhos, o Senhor me mostrou. E Ele disse para mim que ali Ele estava me dando autoridade para tirar da garra de Satanás. Quando Deus fala para você que alguém que está morto e que precisa de nascer para viver, então Deus está dizendo: olha, até hoje Bertano não viveu ainda. Bertano foi cravejado, sapateado, abusado por Satanás. Ali Deus está dizendo assim: olha, está aprisionado, me busca, me clama, cuida, para que eu venha te sustentar, para que você venha cuidar. E quando foi um certo dia, já depois de algum tempo a gente orando, Deus falou assim: filha, vá até a casa dela. Eu fui, que eu preciso te mostrar algo. Eu fui, orei. E ali eu cheguei para o esposo dela e disse para ele: olha, meu irmão, Deus mandou dizer assim para o senhor, que se o senhor confiar nele, e o senhor confiar em mim, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe entregar uma mulher linda, uma esposa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Era uma mulher muito inteligente, muito bonita, mas que tinha algo completamente diferente. Braba. Só Jesus na causa.
E quando o Senhor falou para mim que precisava de fazer, chegou o momento. Isso há 3 meses atrás. E começamos a orar. Você sabe o que é quase 90 dias você orar e o demônio manifestar todos os dias? Você sabe o que você tem que colocar aquela pessoa com você, trazer para dentro da tua casa? Eu confesso para vocês, eu passei por uma situação. Eu passei com a família 11 meses dentro da minha casa. Mas ficou entre dia e noite, foram 16 dias. Essa ficou quase 90 dias, faltou 2 dias para 90 dias. Primeiro vinham as legiões. O diabo contava e ele dizia: eu não saio, eu não saio. A primeira coisa que ele disse para mim, ele falou assim: olha aqui, eu fui até o grande e pedi para ele que eu quero ela toda para mim. E ele disse assim: olha, na carne você pode até tocar, mas na alma dela você não toca. E eu não te dou ela, eu não divido contigo. E cada vez que ele vinha, ele botava aquela pessoa nervosa, agitada, quebrando tudo, batendo nos filhos. Meu Deus, vocês não têm situação. No trabalho, ele dizia que ele não entrava porque ele não tinha permissão. Mas quando chegava dentro de casa, sangue de Jesus tem poder, se trancava. Só Deus para ter misericórdia. E a gente às vezes, fiquei 16 dias ali orando, então eu nunca imaginava que eu ia passar quase 90 dias. Fizemos a primeira etapa, legiões e legiões e legiões. E ele continuava dizendo: eu não saio, sabe por quê? Você é frutiqueira, você não tinha nada que mexer nessa história. Essa história aqui é minha, essa história aqui foi eu que comprei para mim, eu paguei por ela. E muitas das vezes, se você não tiver ligado com o Senhor, se você não tiver entendimento, se você não buscar mesmo o Senhor, deixar tudo para dizer: e agora, Deus? Ele dizia assim para mim: quem é que vai me ressarcir? Quem é que vai me ressarcir? Foi feito um pacto de sangue. A mãe dela me deu. E quando eu comecei a orar para ela, antes dele manifestar, o diabo foi lá e colocou a mãe dela praticamente doida de querer andar nua, de gritando pela rua, para que ela reforçasse. E ela ia reforçando. Quando ela passava mal, eles levavam ela para o centro de espírito, de macumba, para poder renovar o pacto, e ela renovava. Eu te dou ela, pode levar. Toda sexta-feira, toda segunda, quarta e sexta. E começamos a orar. Primeiramente, buscamos 5 dias de preparação. 5 dias de preparação, perguntando: Deus, primeiro eu perguntei: é para mim? Eu posso? Eu devo? Uma das coisas que a maioria dos cristãos não faz: pode deixar que eu vou orar. Ei, para você orar, você tem que pedir permissão para Deus. Eu posso, Senhor. Senhor, o Senhor me dá autoridade, o Senhor me dá permissão? Porque você perto do capeta, ele te dá uma mãozada no pé do ouvido e você cai surdo. Existe 2 poderes. Existe somente 2 poderes: o bem e o mal. O bem e o mal. E todos os 2 poderes é poderoso. Jesus Cristo é poderoso, é o dono da vida, é o todo-poderoso. Mas Satanás é o demônio, que ele está lutando porque ele sabe que no final ele vai levar o golpe. No final, a cabeça dele vai ser cortada. Então, enquanto isso, ele não brinca de ser Satanás. Você que tem essa mania de dizer: comigo Satanás é debaixo do meu pé. Ei, não se ilude que eu vou te falar aqui agora. Não fica bravo. Satanás é para ser respeitado, sim. Se não fosse, a gente não tinha que vigiar, a gente não tinha que orar, a gente não tinha que jejuar. Então a forma da gente respeitar Satanás é vigiando, é orando,
é buscando, é pedindo ao Senhor uma tranca na boca, não cuidando da vida dos outros, não entrando nas fofocas. Quantas vezes você entra numa sala de oração que Deus não... Eu já falei para vocês que eu já passei por experiência de ver defunto no caixão. Uma experiência que nem essa eu passei. Foi algo tremendo. E cada momento que nós orávamos, vinham as lapadas. E ele dizia, pode esquecer, o meu negócio não é contigo. O meu negócio é com ela e com o grande. E eu já fomos lá com Todo-Poderoso e a batalha foi travada. Que eu não vou sair dela. Ela é minha, ela é minha, ela é minha e ela é minha. Ele não queria os filhos, ele não queria o marido, ele queria ela. Agora você imagina. A palavra do Senhor nos garante que nós oramos, pegaremos em serpente, expulsaremos demônio. O diabo, ele citava, eu dizia, Senhor, fui orando, deu 15 dias, nada. As legiões foram saindo. Deu 20 dias, nada. Eu saio, mas eu volto. Eu vou sair para descansar ela. Eu vou sair que você está cansada. Mas pode esquecer. Eu vou te falar uma coisa. Ou ali você aceita Jesus e faz um concertinho com Deus mesmo. Ou então, o capeta ele aponta no seu dedo assim e fala, isso. Ele falava em línguas, ele cantava, ele pregava. E quando ia falar de Jesus, ele dizia, olha, não precisa você ler a Bíblia para mim não, porque isso aí eu sei de cor e sorteado. Ele dizia, eu só não obedeço. Eu creio que estremece, mas obedecer? E ria. E eu não estava só, eu estava com uma equipe pequena, de homens e mulheres de Deus, mas a qual eu creio que todo esse testemunho vai servir para Deus levantar essas pessoas e curar e libertar. E ali o que acontece? 20, 21, meus irmãos, e as pessoas que estavam comigo, elas começam a dizer, mas que negócio é esse? Ora, Deus não está fazendo nada. Liberta hoje, volta amanhã. Aquele esposo, a gente orava para ele, meu Deus do céu, mas ele não desistiu não. Fora meu esposo, os outros, todo mundo ficava naquele negócio. Você está pensando que você mexer com as forças espirituais é brincadeira? Está demorando muito. Eu sou crônica, tenho problema seríssimo nos ossos. A boca, só Jesus sabe como é que está na minha boca. Foi um mês. O seu demônio estava lá, continuava. Ele dizia, é desse jeito. Orava, botava a boca no pó, clamava o Senhor, passava a noite orando. E ele dizia, não vou sair. Eu já falei para você, isso aqui é coisa de gente grande. Você não pode, você não se atreve. Ele dizia assim para mim, minha raiva de você, porque você é muito atrevida. E uma dessas, ele saindo e voltando, ele disse assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Aí ele falou para mim, estão tentando puxar teu tapete lá na rádio, você sabia que estão tentando? Estão fazendo de tudo. Mas eu vou te falar um negócio. Quem tinha que estar furioso com você seria eu. Porque através desse teu programa aí, você já tirou muito das minhas mãos. Muitos. Mas eu não estou. Porque aquele poderoso lá, aquele lá de cima, ele está velando. E se mexer naquilo que ele está ganhando vidas, ele está libertando vidas, vão apanhar. E ele fazia de um jeito com a mão, ele dizia assim, ó, para! Ele vai cair. Porque é muitos que você tem conseguido tirar da minha garra. Mas essa aqui eu sinto muito. Essa daqui você perdeu. Pode esquecer que você perdeu. É melhor que você desista, porque você vai passar vergonha. Aqueles lá, você já ganhou. Quantos que foram libertos? Nós somos inimigos por muito tempo.
Nós somos inimigos. Eu dizia, glória a Deus. Eu ia ficar triste se eu fosse, você dissesse que eu fosse sua amiga. Não, você é minha inimiga. Eu não te suporto. Porque o diabo, ele sabe das suas maldades. Ele sabe do tamanho da tua língua. Ele sabe de tudo. Coisas que a gente não tem nem ideia. Satanás, ele fala assim, ó, você tem compaixão, muito bem. Eu gostei de ver. Uma das coisas que ele disse pra mim, que ele me respeitava porque eu não maltratava. Principalmente quando as pessoas estavam endemoniadas, que ele vinha e fazia de tudo, eu não maltratava. Ele dizia, parabéns. Porque esses caras aí pega, vai expulsar o demônio, machuca é a carne. Não sabe que quem tá sou eu. Não machuca eu nunca, não me machuca. Não pode me bater. Não pode me bater. Mas a batalha era de fogo e sangue, fogo e sangue, fogo e sangue. A gente pelejava, a gente lutava, a gente pelejava, a gente lutava. Ele ia embora. E aí, quando tem 1 mês e meio, eu começo a dizer, Jesus, e agora, Pai? E agora? Porque via no olhar dos irmãos, eu via no olhar daquela família, dizendo assim, peraí, que Deus é esse? E todo mundo usava aquela frase, expulsarão os demônios, falará em línguas, se alguma coisa é mortífera, mal algum. E todo mundo ali, pessoas que chegou a deixar de ir. E que tinham compromisso com Deus pelaquela família. Você vê as pessoas não te dar crédito. Ah, Jesus não libertou, então o problema está com você. Você não está em pecado? Eu escutei isso. Você não está em pecado? E ali eu fui para os pés do Senhor Jesus. Quando chega para 1 mês e 20 dias, o Senhor fala assim para mim, assim, filha, tu estás tendo a dor de parto. Tu estás entrando em trabalho de parto. Toda segunda, o diabo vinha com tudo, porque estava sendo feitas as oferendas. Ele contava, ele dava o nome, ele dava o endereço, ele dava tudo. Vocês hora de cá? Tá de lá fazendo. Tá de lá fazendo. Cada um com cada arma de tudo. Cada um com as armas que tem. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha passado por lutas que eu passei. Eu nunca passei. Mas uma coisa eu entendi. Que meu Redentor, ele vive para todo sempre. Minhas filhas, elas nunca implicaram com eu orar. Dessa vez elas implicaram. Foi algo que pessoas que eu tinha um carinho, um respeito. O diabo, ele levantava um cachorro para me provocar. E eu orando. Passava a noite todinha lutando e buscando ao Senhor. E aí eu comecei a entender. Pai, o que o Senhor está? Eu sou tua serva. O Senhor está vendo que ele fala que não sai. O Senhor começou a me dar estratégia. O Senhor começou a me dar estratégia. O Senhor começou a me dar estratégia. Há momentos que aquela mulher estava cansada e eu mais ainda. E eu começava a glorificar. Eu começava a glorificar. Eu começava a glorificar. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. E essa música que eu vou colocar agora aqui, pedi para o rapaz colocar, foi uma das músicas que o Senhor falava comigo. Foi uma da palavra que o Senhor falava comigo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Perante a família, até perante meu esposo, eu já estava com vergonha. Eu dizia, Senhor, quantos lares, Pai, passou pelas minhas mãos, o Senhor curou. Quantas vezes eu fui chamada, Senhor, para expulsar um demônio? O Senhor curou. O Senhor libertou. Cada dia que vinha, era pior do que o outro. Ele ria.
machucava ela. Quando faltava, já tinha quase 2 meses, o Senhor me mostrava. Aumenta um pouquinho, eu quero que vocês escutem um pedacinho dessa música. Como meu Deus, Ele é maravilhoso. O Senhor começou a falar comigo com essa música. Eu chorando às madrugadas. Eu dizia: Jesus, quer dizer que todo esse tempo que eu te servi, todo esse tempo que eu venho te servindo, eu não presto. Esse tempo todinho, Senhor, que eu estou batalhando, meu Deus, com essa família, é tudo mentira. Essas outras famílias que eu cuido, que eu prego, que eu zelo, é mentira. E eu comecei a buscar. E o Senhor começou a falar comigo. Ele começou a me dar estratégia. Aquele demônio, ele dizia: olha, antes de qualquer coisa eu vou matar ela. Eu moro numa casa que é quase 4 andares. E um dia Deus disse assim: tu queres saber se tu está ou não está na minha presença? Eu vou te mostrar. Eu estou te ensinando, está apanhando, mas também está aprendendo. Tu está aprendendo. Porque são poucos que querem aprender o que eu estou te ensinando. Você ficar quase 90 dias com uma pessoa endemoniada, você não sabe o que é isso. Mas ali Deus disse para mim: tu queres uma resposta? Filha, são poucos que vai receber o que eu estou te dando. Continua chorando, sendo humilde na minha presença. Eu não posso, Pai. E eu comecei a usar a estratégia de dizer: Pai, eu não estou matando, eu não estou mentindo, eu não estou roubando, eu estou dando a minha vida, Senhor, por essa família. Chegou um dia que eu disse: Deus, para ver essa família viva. Eu amo demais a minha família, eu amo demais o meu esposo. O Senhor sabe que as minhas filhas, primeiramente te servir. Meu esposo é meu bem maior nessa terra. Mas se for, Senhor, se for, para me ver essa família liberta, pode me levar, Senhor, pode me levar. E naquele dia Satanás, ele deu um berro. Ele ficou furioso. Ele disse: não, cala a tua boca que você não sabe de nada. Cala a tua boca, tu não podes falar isso, tu não tem esse direito. E o Senhor dizia assim: filha, eu estou te dando estratégia. E eu comecei a usar as estratégias que Deus me deu. Ele disse: para tu saber se eu estou ou não estou contigo, eu vou te mostrar. Chega um dia, eu acamada, esperando o momento da gente orar para expulsar aquele demônio. Aquele demônio, ele pega aquela menina, ele leva ela lá quase no último andar. Porque ele dizia: eu vou matar, eu vou fazer. Ele dizia: você vai ver que eu vou jogar ela lá de cima. Um esposo que confiou em mim, os filhos que confiou em mim. Que crente seria eu se aquele demônio ele pegasse e jogasse aquela mulher lá de cima? Então eu ficava orando, eu ficava buscando e vigiando, buscando e vigiando. E o Senhor dizia assim: filha, tu estás aprendendo, porque depois que passar esse temporal, eu estou trazendo algo novo para a tua vida, porque tu estás aprendendo. Eu chorava de soluçar, Jesus. Eu já vi o Senhor levantando um morto defunto. E as coisas foram se aproximando. 2 meses. A gente olhava para a cara daquele esposo, meu Deus. Eu olhava para a cara daquelas crianças, meu Deus. Aquela esposa, ela não podia mais ir para casa.
Porque quando ela ia para casa, o diabo manifestava lá e ia agredir as crianças e tirar a vida deles. Lá tinha eu que sair correndo. E ele me pôs assim aquele demônio. Só você que pode orar para ela. Só você que pode tentar me expulsar. Porque os outros é besteira. Mas os irmãos continuam ali, filho. Ele não aceitava que ninguém falasse com ele, a não ser eu. Ele dizia, é você. Você é corajosa, você é valente. Porque eu já te desafiei e você não para. Aí chega aquele dia que aquela moça corre lá pra cima. E quando alguém procura ela, eu pergunto, Bertano, cadê Bertana? Bertano não sabia. E quando meu esposo sai correndo, todo mundo correndo, ela estava lá em cima. Sabe de que jeito? Ela estava assim, o anjo lutando com Satanás. E o diabo com as mãozinhas dela, tipo, protegendo ela. E aquele demônio, ele desceu dali. E o Senhor disse assim, agora tu entende que eu estou nessa batalha? Tu entende que quem manda aqui sou eu? Ele tentou jogar ela, não tinha nada que segurasse. Quando ele foi para jogar, meus irmãos, quando ele foi para jogar aquela menina, os anjos do Senhor chegou. E ele disse, levei 2 bufetões na cara. Mas eu tentei, mas eu apanhei. Mas eu não saio assim mesmo. E eu ria para você aprender a respeitar a cara de Deus. Mas eu ri muito cedo. Porque os piores estavam para vir. Não podia ir na casa dela, não podia estar com o marido. Passei a viver 4 semanas dentro, só saía para vir na rádio. Dentro de um quarto, vigiando. E clamando, Senhor, Senhor, Deus é poderoso que deu férias para ela. Mas a batalha, e ele disse que não saía. Nas estratégias que Deus me dava, ele dizia, Maquerna e Sânia, hoje a batalha vai ser desse jeito. Sim, Senhor. Do jeito que Deus falava para mim, eu passava para os irmãos, para o meu esposo. A batalha foi. Foi chegando um momento que cada aquele demônio, ele foi enfraquecendo. Chega um dia que o Senhor fala assim, ela precisa de lembrar de 3 coisas. E ele dizia, ela não vai lembrar porque eu não vou deixar. Ela não pode lembrar disso. Não pode, porque senão vai quebrar. Deus fez ela lembrar, eu não posso expor aqui. Ela lembrou tudo. E Deus foi quebrando o que ela lembrou, Deus curou e ele fez ela esquecer. E aquele diabo com muita raiva. Você não podia, você foi suja. Você conseguiu ela lembrar. Eu falei, você está esquecendo que eu não sou nada? Você está entendendo que eu não tenho poder, vocês são espírito. Eu sou carne. E aqui eu estou pela misericórdia do Senhor. E ali Deus, ele começa a fazer eu entender. Ele disse, se separa de tudo, se separa. Eu fui para dentro daquele quarto orar. De noite e dia, dava as coordenadas, faz o almoço, isso, com meu esposo, e ali orando. E ele me dando as coordenadas. Foi os melhores e piores dias da minha vida. Porque eu nunca estive tão perto do meu Deus como eu tive esses dias. Nunca foi tão maravilhoso. Ele falava comigo, você vai fazer desse jeito. Eu dizia, meus irmãos, Deus está dizendo isso. E Satanás vinha e dizia, desse jeito, ficava bravo. Chega um certo dia, eu começo a orar. Nós começamos a orar, E o Senhor pedia assim, agora, levanta tuas mãos que eu vou te ungir. Então, para não machucar ela,
Eu ia para cima dela segurando, e aquele capeta ele dizia: sai porque tem fogo. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Aí eu peguei uns 2 vestidos, né? Tirei aquela roupa e ele dizia para mim assim: eu não quero que você dê essa roupa para ela vestir, porque essa roupa tem fogo. É muito fogo. E quando eu pegava nos braços dela, ele mandava eu deixar. Porque o Senhor dizia para mim assim, que Ele tinha me revestido. Mas estava ali, continuava. Dizia: meu Deus, tantas coisas acontecendo e nada. Deus, Ele te prova. No íntimo, no último, no último, no último. E nem um dia daquele eu disse: Deus, eu vou desistir. Deus, eu vou parar de te servir. Deus, não, eu só dizia: Pai, eu estou lutando pela uma vida. Eu estou lutando pelas... Eu estou lutando por essa família. Se o Senhor comecei quando... Pode deixar tocar. Eu lutando ali, começava a contar a história de Jesus. E cada vez que eu ia contando aquela história de Jesus, falando com o Senhor e dizendo, aquele demônio, ele ficava louco. Eu dizia: ah, o Senhor deu a última gota de sangue dele. Como é que você não vai sair? Você pensa que ele morreu por quem? Ele morreu por você? Ele morreu por mim e por ela. Ele morreu por essa família. E ele ali, ele derrama sua... E aí eu comecei a falar de humildade. Que Ele era Deus, que Ele era Senhor, que Ele era poderoso, que tudo era dele. Mas Ele veio na terra como homem, como humilde. E ali eu começo a orar dessa forma, falando do amor de Jesus para aquele capeta. Falando: será que você entende? Você só vai ficar aqui até Ele dizer. Ele disse para mim assim: tô te ensinando e tu tá aprendendo. Porque há 5 anos que eu venho orando: Deus, eu quero que o Senhor me use no sobrenatural. Eu quero orar, Senhor, por um aleijado, e eu quero ver o aleijado levantando no teu nome. Não é charlatanismo, não. Senhor, eu quero que as pessoas saibam, Pai, que o mesmo Deus que curou no passado, que cura no presente. E o Senhor dizia para mim assim: olha, prepara a tua vida. Os que me buscam me encontram. Aqueles que me buscam me acham. E eu começava a falar sobre o amor de Jesus. E por último eu comecei a glorificar. Quando Ele vinha, eu começava a glorificar. E eu me lembro muito bem um dia que esse demônio, ele chorava, ele empurrava e ele mandava eu calar a boca. Eu dizia: Pai, Pai, tenha compaixão, Senhor, dessa pessoa. Tenha misericórdia, Jesus, filho de Davi. Compadece dessa mulher, compadece, compadece. Aquele demônio, ele gritava, ele chorava, ele ficava bravo. Ele dizia: eu vou ter que ir embora, porque eu não aguento isso não, isso não, isso não. Até que chega na reta dos 15 dias final, o Senhor dizia para mim que aquele fruto estava para nascer. Às vezes Deus fala com a gente e a gente se empolga, que a gente esquece de prestar atenção naquilo que Deus está falando com a gente. Se eu tivesse prestado mais atenção bem desde o comecinho, eu tinha entendido. Porque um filho, quando Deus coloca um filho para ser gerado no teu ventre, ele não vai nascer antes da hora. Ele não vai nascer fora do tempo. Foi chegando 15, 16, foi chegando. E o Senhor dizia: eu chorava, eu orava, eu chorava, eu jejuava. Ele dizia assim: filha, te acalma. Tu estás tendo a dor do parto. Tu vai entrar, tu está tendo a contração do parto. E eu orando, eu buscando o Senhor. Senhor,
fala na outra semana: filha, avise para os meus servos que dentro de 3 dias ele não vai ter mais permissão de entrar na vida dela. Avisar para aqueles irmãos, sendo que eles já não estavam mais crendo. É quase 3 meses. É quase 3 meses. Chega um dia que o Senhor disse assim: filha, faça do jeito que eu estou falando. O demônio entrou, chegou, entrou nela. E o Senhor disse assim: leve ela ali, bota ela naquele canto lá. E ninguém toca. Ninguém chega perto. Porque o meu anjo, o arcanjo Miguel, o Senhor falava no meu ouvido: ele vai guerrear agora por vocês. Vocês não sabem o que é isso. Você não sabe o que é ver a glória de Deus descendo. Ninguém tocou. Nós nos afastamos. O anjo, ele lutava com aquele demônio, com aquele corpo que estava aquele demônio que estava naquele corpo. E aí chega um momento que o Senhor fala assim: agora só vai e ordena. Eu fiz o que o Senhor te falou. Eu te ordeno em nome de Jesus, sai. Aquela pessoa levantou e parecia assim que não tinha feito nada. Aquele semblante lindo, aquele semblante limpo. Porque no dia seguinte viria a cura. Eu vou te falar uma coisa. Sabe por que Deus não faz? Porque vocês não deixam. Porque sua ansiedade é maior do que o poder de Deus muitas das vezes. Enquanto todo mundo ali me apressava, me olhava, me julgava, me dizia que isso aqui não é de Deus, isso aqui não é de Deus. Que memória é essa? Não, isso aqui não está certo, não, isso aqui não tem nada de Deus, não. Quase 3 meses orando para Deus expulsar um demônio e Deus não expulsa. Não. Mas ali eu sabia, eu sei que meu Redentor, eu dizia, eu sei que meu Redentor vive para todo sempre. E eu dizia: Deus, se esse demônio, ele não está saindo, porque eu errei, Ele sai e volta, né? porque, Senhor, tem alguma coisa que eu estou deixando a desejar na tua presença. Eu estou aqui. Tu pode me bater, tu pode me matar, tu pode fazer o que o Senhor quiser, mas não me abandone, meu Deus. Porque eu não sei viver sem o Senhor. Eu não sei viver sem a tua presença, Pai. E o diabo, ele falava assim: nem adianta você chorar. Você está chorando em vão. E o que doía, sabe o que acontece conosco? Porque eu sou carne. Nós estávamos falando de 2 autoridades. Eu me lembro que um dia, ele dizendo, ele falando que não podia, que ele ia fazer, ele falava e tudo. Eu disse para Deus, eu levantei e disse bem assim: Deus, eu já fui envergonhada, mas eu não fui vencida. Mas tem um porém, Deus. Tu está esquecendo que eu sou carne. E esse demônio é espírito e o Senhor também é espírito. Aonde que uma carne, Senhor, vence o espírito? Me fala, Deus, aonde que eu vou poder vencer um demônio desse? Essa guerra não é minha. Essa guerra é tua, Senhor. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu dava comida na boca daquela criança, daquela menina. Vocês não têm ideia o que é alguém pedir vida.
vida.